Olá, seres divinos, boa noite. Estamos aqui hoje para falar de um tema duplo, que são as vacinas relativas ao Covid-19 e a situação do chip. Ora, pois, muito bem, espero que estejam todos bem e vamos então passar ao assunto que se divide em duas partes. A primeira tem a ver com as vacinas e se elas poderão de facto ter alguma coisa a ver com esta questão do chip. Ora, pois muito bem, o Covid-19 gerou uma série de situações complicadas na nossa sociedade e em todas as sociedades, convocando a humanidade a uma estratégia, eu diria, quase comum. Só não foi comum porque há muitas coisas antigas, muita divisão ainda nas nações e o ser humano continua a olhar-se de uma forma muito fechada sobre si próprio. E cada um de nós está a ser convocado, está a ser chamado a olhar-se de forma diferente, a conhecer-se de forma diferente e a comportar-se de forma diferente. Ora bom, a questão das vacinas no contexto do Covid-19 é uma situação complexa. E é complexa pelo aspecto em que, naturalmente, se alguém estiver doente com uma doença, ou que seja portador, ou que tenha sido infectado, ou que, enfim, que tenha uma doença qualquer para a qual há vacina, nós poderemos dizer que, ai tal, o Covid-19, foi uma cena meio esquisita, engendrada por alguém para que a humanidade pudesse ser trabalhada no sentido de vir por aí um plano maléfico para nos dominar a todos e tal, e não sei o quê. E até que as forças do bem, sabendo que esse plano já iria acontecer, que penso que foi algo que ontem não disse. Sim, porque, afinal de contas, se tudo é Deus em manifestação, pelo menos para mim, não faz sentido que a omnisciência não saiba o que vai acontecer em todos os potenciais possíveis e qual será, portanto, o contexto e as consequências de todos esses potenciais no caso deles se tornarem manifestos. E, portanto, eu creio mesmo que as forças da luz, do bem, chamemos-lhe o que quisermos, souberam trabalhar muito bem toda esta situação do Covid-19. Tomar vacina... Ora bom, para já, não existe, tanto quanto sei, uma vacina capaz de prevenir, sequer de combater este chamado novo coronavírus 19. Ou como alguns, de uma forma muito astuta, fizeram questão de chamar o vírus chinês, que é uma coisa gira. Embora não deixe de ser engraçado nós pensarmos que um país que tem o comportamento que tem, que apesar de tudo é um invasor, um ocupador de um país como o Tibete, e que faz tudo aquilo que falámos ontem no vídeo anterior, seja de alguma forma colocado na linha da frente, que é agora uma expressão muito em voga, da culpabilidade de um vírus que, será que verdadeiramente teve este impacto todo? Será que é importante uma vacina para uma coisa que, ninguém sabe muito bem como é que surgiu, o que é que faz? Inclusive, há vários relatos neste momento de médicos, de enfermeiros, de pessoas que tiveram os seus entes queridos a falecer por razões absolutamente dispares desta situação do Covid-19 e que de repente foram, portanto, justificadas as suas mortes
supostamente por Covid-19, e as pessoas, por Covid-19? Não, esperem, ele tinha cancro, ele morreu de cancro, não morreu por causa de Covid nenhum, dessa coisa chamada Covid-19, não. Pá, não sei. Honestamente, pá, não sei se de facto o Covid-19 foi assim uma coisa tão importante quanto isso. O que sei é que, tal como qualquer outro ser humano, não estou aqui armado em sabichão, não estou aqui armado em iluminado, nada disso, apenas a partilhar com vocês o meu sentir. Creio que tudo isto foi necessário, porque era necessário trazer ao de cima, e continua a ser, aliás, ainda estes dias. Agora, alguém nos Estados Unidos foi morto por um polícia extremoso que, ao ser chamado, ele e o colega, ao serem chamados a uma loja qualquer, por um telefonema que dizia que havia um fulano de raça negra, agora não me recordo o nome do senhor, a tentar fazer um pagamento fraudulento ou algo do género. A polícia chegou ao local, algemou o tipo, e um dos polícias colocou-lhe o joelho em cima do pescoço, na parte de trás, na parte de lado, sensivelmente, com o homem no chão, e estrangulou quase o homem, pá, não deixou, o homem gritava por socorro que não conseguia respirar e etc e tal. E o polícia pura e simplesmente não desarmou, até que veio a ambulância e o homem já estava sem sentidos. E depois no hospital é que lhe deram, confirmaram a morte. Portanto, há muito a necessitar de ser limpo, e tudo isso tem sido duro, tem sido forte. Precisaremos mesmo de uma vacina para algo que nem sequer sabemos muito bem o que é. E o que é esse famigerado plano de vacinação? Esse plano de vacinação, há agora aí umas teorias de que tem a ver com uma manigância muito mais ampla, na qual, e Bill Gates parece estar envolvido nessa matéria, mas isso será um assunto que falaremos mais à frente, esteja de facto muito interessado em como qualquer empresário astuto, infelizmente, claro, de fazer uns trocos com tudo isso e vender uns chips para chipar a malta toda, para podermos ter, porque já estamos nas apps. Aliás, na China, curiosamente, parece que já há uma app que controla, portanto, a saúde da pessoa, a temperatura e tal, se está com Covid, se não está, se está com altas temperaturas, se não está. Pois, acho que, da mesma maneira que ontem vos disse que nós andamos muito tempo a dizer que isto é viral, aquilo é viral, e nós é que somos o maior vírus da Terra, e continuamos a ser. Nós não precisamos de vacinas para nada. O nosso corpo tem um sistema imunitário, quanto mais nós o compurcamos com estas histórias das vacinas, e isso começa logo pelos planos de vacinação das crianças, mais inibimos, fragilizamos e desacralizamos aquilo que é, afinal de contas, uma coisa tão simples que é o nosso sistema imunitário. Afinal de contas, a linha principal perdão, da vacina é o quê? É nada mais, nada menos do que doses controladas, neste caso, de um vírus, para que o nosso sistema imunitário consiga combatê-lo, consiga ganhar anticorpos e consiga, de facto, anular essa ameaça externa. Para que é que a gente vai precisar de mais uma vacina? Para quê? A não ser que seja, então, de facto, um plano muito interessado em fazer uns trocos, para vender mais umas vacinas, para endividar mais um bocadinho o Sistema Nacional de Saúde, para que os governos deem mais uns milhões valentes. Não estou a falar de novo banco, isso já são outras histórias. Deem mais uns milhões valentes a umas farmacêuticas, a uns laboratórios e tal, e não sei o quê, e a uns senhores fulanos tais,
para arrecadarem com bastantes lucros com uma coisa que, epá, é absolutamente desnecessária, mas bem trabalhada dá muito lucro, não é? Porque se eu, tu, tivermos um sistema imunitário deficitário, fragilizado, se não formos capazes de, epá, de sentir este tempo agora que se faz aqui em Portugal, extremamente quente, ainda há pouco tivemos chuva, agora temos um calor abrasivo, desculpem, abrasador, e epá, naturalmente o abrir das flores, o calor extremo, gera alergias a pó, a vários pólenes que se encontram pelo ar, etc. e tal. Tudo isso gera alergias. Mas o nosso corpo, tirando situações excepcionais de pessoas que têm coisas alérgicas com muitos anos e já desde nascença, no caso de algumas pessoas, e de uma forma mais grave, tirando essas exceções, o nosso corpo tem as ferramentas necessárias para fazer face a essas situações. Agora, será que dá jeito? Não, porque não dá lucro, não é? E então, toca de fazer vacinas. Para quem? Não se sabe muito bem, uma coisa que não se percebe muito bem como é que se transmite, porque de repente transmite-se pelo ar, de repente o calor já mata, mas afinal não, afinal já não se transmite pelo ar. Como é que nós podemos querer uma vacina para uma coisa que não sabemos, verdadeiramente o que é? Para que é que nós vamos querer uma vacina se não temos sequer a certeza que uma porcaria de uma máscara nos protege? Ou que protege os outros de nós, no caso de nós sermos portadores. Vacinas para. Para quê? A menos que, e aí sim, entramos numa teoria já da conspiração, bem séria, que tem a ver com o chip. E um chip o que é que geraria? Geraria tudo aquilo que, de facto, as pessoas que vão começando a despertar para uma realidade que possa haver um plano maquiavélico para nos escravizar, para nos tornarmos autómatos, de facto, esteja aí presente. Porque se uma vacina para uma coisa que nós desconhecemos o que é, não faz sentido, só se houver aí uma brincadeira por detrás que tenha um outro sentido. E esse sentido é colocar-nos um chip e nós passarmos definitivamente e de uma maneira ardilosa, através da tecnologia, a sermos realmente um código de barras. Não, vacinas para quê, pá? Vacinas para quê, pá? Para uma cena que a gente nem sabe o que é, o que faz. Sim, afinal de contas, parece-me cada vez mais óbvio que se é que alguém morreu com Covid-19 e não da fragilidade que esse vírus causou e que fez as pessoas morrerem por outras coisas, para que é que nós precisamos de vacinas? E a outra grande questão é: chip para? Não estamos aqui contra a tecnologia. Eu não estou contra a tecnologia. Eu acho ótima a ideia do professor Agostinho da Silva que um dia vamos chegar, saudoso, um homem completamente à frente do tempo dele e completamente ignorado na nossa cultura, na nossa educação, na nossa arte do pensar pela cabeça própria. Um grande português. Essa ideia de que a tecnologia pode ser uma coisa extraordinária para nós, pá. Porque ele dizia que o homem não nasceu para trabalhar, nasceu para ser um poeta à solta. E o conceito dele de poeta à solta era alguém que, aprendia a pensar, de facto. Mas a pensar por si, a fazer as coisas por si. Aquilo que mais ama, aquilo que mais sente capacidade e gosto, amor em fazer. E, de facto, usufruir das coisas da vida. E a tecnologia que nós criamos, surge para nos servir. E então deixamos de ter essa necessidade de trabalhar para sobreviver e passamos a viver. Passamos a entreter-nos com coisas criativas, a sermos o tal conceito do poeta à solta. Fazemos aquilo que amamos, fazemos aquilo que
Estamos em plena presença a fazer, cheios de entusiasmo, de pulsar de vida em nós. E não esta coisa que resiste, pá, e continua, porque é preciso alimentar a economia, é preciso fazer de tudo para que a malta produza cada vez mais. Não importa se entra em stress, se agora chama-se-lhe uma coisa muito bonita que é o burnout. Sabem, é pá, perdoem, mas é pá, paneleirices. Tá, paneleirices. Não estou contra os termos, não estou contra nada. Epá, falamos tão bonito e usamos palavras tão XPTO, mas continuamos a ser tão acéfalos. Chips. Espera. Somos uma raça perigosa como os cães para serem chipados. Somos um código de barras para entrarmos em qualquer lado e, como as meninas nas caixas de hipermercado passam o código de barras e veem o nosso preço. Somos chipados para quê? Para finalmente sermos um rebanho. Chips? Para. A interrogação que vos deixo, quanto às vacinas, não tenho qualquer dúvida. Negativo. Eu jamais serei vacinado para o Covid-19. A menos que eu seja forçado com a chantagem do Estado. Porque o Estado é capaz de arranjar um esquema que eu não creio que nenhum vá conseguir fazê-lo. Não porque não possa. Poder até pode. Mas acredito que somos já bastante maduros, ou pelo menos há uma massa crítica de pessoas já com alguma maturidade para dizer assim, não, meus meninos, não. Aquilo que vocês querem nós sabemos. Negativo. Não há vacinas para ninguém. Agora, se cada um ficar na sua própria concha e fizer como às vezes temos muita tendência para fazer e dizermos assim, não, tal, não. Mas depois precisamos, ou melhor, temos um governo que elabora uma lei muito gira e toda a gente é obrigada a ir vacinar-se e vão todos. Aí acho que não há muita volta a dar. Mas uma coisa vos garanto, serei tenazmente resistente a essa ideia da vacina. Um feroz desmistificador dessa ideia. Não faz sentido irmos tomar uma vacina para uma coisa que nem sabemos muito bem o que é. Tanta gente fala e ninguém de jeito diz assim, não, é isto, funciona assim, tem estas consequências, tem aquelas. Não, para isso, bebemos detergente ou injetamos, como a outra disse, não é? Não, vacina para quê? Para uma coisa que não faz sentido nenhum, cada vez menos. Chip. Ponham os chips nos computadores, desenvolvam a porcaria da tecnologia para nos servir. Deixem de lado essa merda das vacinas, Criem, de facto, como já estamos todos a criar, as pessoas que se revoltam de alguma forma, e quando eu digo revolta não é aquela extremosidade de um polícia que assassina alguém só porque é suspeito não sei do que, aquilo é um assassinato, puro e duro. Não estou a julgá-lo, ele fez a missão dele, foi demasiado extremoso. Mas há consequências, não é? E há profissões nas quais a responsabilidade tem de ser, de facto, escrutinada com alguma frequência. As pessoas têm de ter um determinado perfil psicológico e uma personalidade trabalhada no sentido de exercerem a sua profissão nos seus limites, sim, mas esses limites implicam não só o seu rigor no cumprimento das funções, como também o seu rigor no cumprimento dos mais elementares direitos da vida humana. Se o homem morreu, porque morreu pelos vistos, e agora anda tudo nos Estados Unidos a partir vidros, a assaltar lojas e a fazer incêndios e o caraças em manifestações racistas e contra-racistas, essas coisas todas, mais uma vez. Caramba, estamos no século XXI. Estamos no século XXI. A nossa melhor vacina será um crescimento interno
Será olhar o outro com empatia, com distanciamento? Sim, porque o outro tem direito ao seu espaço. Eu tenho direito ao meu espaço. Quando tu dizes assim, epá, és um burro, és isto, és aquilo, che, para lá. Fica aí, no teu espacinho, eu fico aqui no meu. Tá? Mas tu aí dizes aquilo que queres e eu daqui digo aquilo que quero. E então cavamos aqui uma trincheira e tu cavas aí uma trincheira e estamos aqui a trocar uns piropos. Não é? É mesmo isso? Não há nada mais útil para fazermos na vida? Não? Gente a passar fome, pessoas com dívidas que não conseguem pagar, malta que não consegue dormir porque não sabe o que é que há de fazer da vida, pá. E nós andamos aqui com merdas, pá. Desculpem a linguagem, pá. Nós andamos aqui com merdas de vacinas, para coisas que a gente não sabe o que é, preocupados em não sei o quê, os chips, e não sei... pá. Chega. Vacinas, não. Chip, jamais. Somos seres humanos, pá. Aquilo que nos distingue das outras raças, se é que podemos falar assim, das outras formas de vida, assim é que é. Não há raças. Nós somos humanos. Aquilo que nos distingue das outras espécies, pá, é nós termos supostamente consciência de que nada somos, mas somos a espécie mais evolutiva de todas as outras. E somos evolutiva porquê, pá? Porque mudamos. Porque temos capacidade de escolher. Fazer isto, fazer aquilo. Uma árvore tem consciência. Mas é uma árvore. Faz aquilo. Não sai daquela programação, se quiserem. Nós não, pá. Nós hoje podemos escolher estar numa relação. Podemos terminar a relação pelo Messenger e acabou, pá. Sem respeito nenhum por ninguém. Sem a mínima decência. Podemos mudar a nossa orientação sexual. Podemos escolher viver, pá, no meio do campo, a colher frutos e etc. Podemos escolher fazer escolhas diferentes. E porquê é que eu serei obrigado a tomar uma vacina para uma coisa que eu não sei o que é? Ninguém sabe o que é. Para que é que eu quero um chip, pá? Dentro do meu corpo já não chega a todas as porcarias, desde o plano de vacinação que nós somos obrigados a fazer às crianças desde pequenos e tal, e não sei o quê. Há a tropa que agora já é diferente, mas que íamos e levávamos a vacina de cavalo, pá, a injeção de cavalo, como eles chamavam, que servia para tudo. Pá, realmente serviu. Durante uns anos. Para quê tudo isto? Para quê? Para quê tudo isto? Não. É tempo de deixarmos de reagir às coisas. É tempo de ficarmos quietos. É tempo de desligarmos, eu sei que já disse isto ontem, é tempo de desligarmos a televisão, de pormos uma música de fundo, se calhar hoje está muito alta, mas eu estou a curtir bem. Permitam uma expressão. É tempo de não lermos jornais, pá. Ainda hoje, ontem partilhei uma coisa, hoje voltei a ver um artigo, pá, onde o Expresso escreve, pá, já nem vou sequer mencionar. É só ruído, só ruído, só ruído, não há informação. E tantos de nós que nos dizemos despertos e eu hoje estou a dizer, parece-me não, só estou apenas a tentar expressar justamente aquilo que é importante que seja dito de uma maneira simples, pragmática, humilde até, pá. É tanto ruído, tanto ruído, tanto ruído e nós embarcamos nisto. E dizemos, ai pá, não, eu tenho de usar máscara, ai pá, usar máscara, ai mantém-te à distância, não sei o quê. Parem com isso, parem com essas merdas, pá. Chega, pá. Portemos-nos como seres humanos, pá. Saibamos brincar, mas saibamos nos comportar com alguma maturidade, pá. Juntos uns com os outros. Usamos máscara, sim. Luvas, fatos, capacetes e o caraças a sete. Ainda há dias fui a um determinado sítio a contexto de trabalho. Eu tenho de pensar porque não posso dizer tudo. Por causa da situação do dever de sigilo. Mas posso-vos dizer que uma das pessoas desse sítio a que fui, andava daquelas máscaras com aqueles respiradores assim, que não sei o quê, e óculos e o caraças, e eu pensei, credo, o que é isto? Está bem que era um contexto muito específico e que pretendia, e que o próprio espaço em si envolvia
uma segurança sanitária mais apertada. Mas, o medo que está impresso nas pessoas, o medo que está impresso nas... Eu volto a repetir, o medo que está impresso nas pessoas e que está a ser